Na questão referente ao estabelecimento dos direitos, a gente precisa se socorrer às definições, ao aspecto semântico que a gente pretende dar, e a partir daí a gente tem toda a construção hermenêutica do significado do que se está estudando, né? E a expressão de direitos culturais abrange uma série de questões, né? Primeiramente, a gente pensa, claro, no valor constitucional da cultura, no valor que se pretende dar à cultura, o que se pretende, como se pretende valorizar a cultura por meio do direito. Só que, na verdade, a gente pode dizer que os direitos culturais têm esse viés constitucional, mas eles também decorrem de uma série de outras circunstâncias infraconstitucionais que vão ajudar na proteção da cultura de uma ou de outra maneira. Por exemplo, na questão referente aos direitos de autor e os direitos conexos. Quando você tem a proteção do direito de autor e dos direitos conexos pela atribuição das exclusividades ou da remuneração, né, o direito de remuneração, você tem a proteção da cultura ao estabelecer um interesse, um estímulo ao criador, né, ao escritor, ao compositor, etc. Então esse estímulo, esse processo estimulante de dizer que ele estará vinculado a uma obra que ele criou, faz com que haja também, não é o único significado disso, mas faz também com que haja um interesse em que ele venha a criar mais, etc. Então quando a gente utiliza a expressão direitos culturais, ela significa a proteção do patrimônio cultural, a sistemática de proteção dos direitos de autor e direitos conexos, significa a obrigação do Estado de proteger a cultura, o interesse da sociedade que o Estado venha, de alguma forma, intervir na cultura, sempre com alguma atenção a questões como dirigismo cultural e etc. Mas os direitos culturais abrangem toda essa complexidade de relações e uma série de categorias jurídicas que estão envolvidas aí. Eu acho que hoje, se a gente for analisar primeiro o respeito que se tem aos temas relacionados à cultura, a gente já evoluiu bastante. Se a gente for pensar constitucionalmente, só na última Constituição é que a gente vai ter realmente uma proteção efetiva expressa do que seria a cultura e direitos culturais como nós compreendemos. Eu acho que há uma evolução, mas ainda se pensa muito na cultura como algo supérfluo. A cultura ainda é vista como algo de segunda categoria, de segunda linha, quando na verdade o que eu entendo é que a cultura é, no mínimo, uma possibilidade de que a educação formal, né, e também a formação do povo sejam mais estruturadas. Quando você tem a possibilidade de acesso à cultura, a diferentes aspectos culturais, especialmente num país como o nosso, você tem, claro, a compreensão do outro, né, o respeito ao outro, o entendimento das diferenças. Então, qualquer país que tenha o interesse em que haja um respeito pelo outro e a compreensão de que há valores que podem ser diferentes, ele tem que proteger a cultura e, portanto, os direitos culturais, a proteção desse significado da diferença é muito relevante. E é muito relevante no nosso país, mas ainda falta muito. Ainda falta se compreender que não é simplesmente algo de segunda categoria ou supérfluo, são direitos de grande importância. Também é um significado muito complexo, né, difícil de você estabelecer, mas eu acho que basicamente você pode dizer que as relações interpessoais, as relações entre as pessoas que comportam significados culturais devem necessariamente transitar entre cada um dos pensamentos diferentes, mas também por meio de uma proteção do direito. Quer dizer, você só pode partilhar, compreender a cultura do outro, compreender o pensamento do outro, se você tiver na mente também essa capacidade de que há partilha, de que o que é interessante para o outro como cultura pode interessar a você, ou mesmo que não interesse, é importante que você saiba que isso interessa somente para o outro, mas você respeita isso. Então, a partilha também passa por isso, passa por um entendimento do que é a compreensão do outro no âmbito cultural.
É... Não tem nenhuma pergunta fácil, né? Eu sou otimista, sabe aquela ideia do cara que vê um copo de água pela metade, assim? Então, o pessimista acha que o copo está meio vazio, o otimista acha que ele está meio cheio. Eu acho que ele está meio cheio, a gente pode encher o copo ainda. Nos últimos anos, a gente teve um desenvolvimento da política de direito de autor e direitos conexos muito grande. E realmente a gente teve, no meu entender, o maior significado disso, além de mudanças estruturais propostas em todos os projetos que foram aparecendo, uma questão me chamou a atenção, que se refere ao que eu chamo nos meus estudos de déficit filosófico do direito de autor. O direito de autor ele sofre um déficit filosófico porque no seu nascimento e depois no seu desenvolvimento histórico, desde o século XVIII, a gente vai ver que há uma ausência de justificativa filosófica real para a aplicação do direito. Então você vai ter a aplicação das teses lockeanas, de proprietaristas, ou as teses baseadas nos textos de Kant, já desde 1785, dizendo que é proibida a reimpressão dos livros, mas de toda forma o autor não está tão bem definido nessa condição. Então toda essa crise que passa o autor, o sujeito criador efetivamente da obra, ainda ocorre em países como o Brasil. Quando você tem, por exemplo, as entidades de gestão coletiva que levantam a bandeira de estar defendendo os autores ou os intérpretes e muitas vezes estão defendendo seus próprios interesses. Então existe um déficit de legitimidade, de representatividade e tudo isso baseado nesse déficit filosófico que, na verdade, o direito é de autor, é para a proteção do autor. Então, o que eu entendo que na prática aconteceu no Brasil nos últimos anos? Houve uma reforma por meio de uma lei chamada de gestão coletiva, que é a 12853, em que alguns desses espaços foram propositadamente houve uma tentativa para se recolocar determinados sujeitos nesse espaço e talvez conseguir-se recuperar a presença do sujeito criador. E eu acho que esse foi, por exemplo, um dos elementos, né, em que você vai ter uma recompreensão de que o sujeito criador é o sujeito para o qual essa categoria foi estabelecida historicamente. Então, eu acho que a grande vantagem que a gente teve foi a possibilidade de discussão a possibilidade de uma discussão entre linhas mais conservadoras e mais libertarianistas, e a compreensão de que, na verdade, o sistema estava errado, porque ele estava baseado em privilegiar atores que não eram necessariamente os criadores. E essa lei, quer dizer, o sistema do direito de autor, ele tem que ser basicamente vinculado à proteção do autor, claro, com toda a relação referente à liberdade de acesso às obras e à cultura, mas basicamente ele tem que ser uma proteção do autor e do seu criador. E eu acho que de tempos para cá a gente conseguiu mudar um pouco esse foco, mas não sei como vai ser no futuro. Espero que a gente possa realmente levar a cabo essa reforma da lei e seguir nessa linha. Se maximalista é o máximo de proteção, minimalista é o mínimo de proteção, é evidente que eu defendo um equilíbrio. Não acho que deve haver um excesso da proteção do autor ou do intérprete, ainda que possa parecer um pouco um discurso esquizofrênico, porque eu defendo esse sujeito como o principal sujeito dessa relação, mas é que o que deve se compreender é o seguinte: o direito de autor ele é baseado numa perspectiva exclusivista. Então você atribui a exclusividade para um determinado titular sobre direitos inerentes a obras ou interpretações. Essa exclusividade pode ser equilibrada, de acordo com os mecanismos e os institutos que a legislação vier a utilizar. Então, você pode estabelecer que há determinados direitos que não estão inseridos aí por meio de um rol de limitações, como a gente tem na nossa lei, nos artigos 46 a 48. Você pode estabelecer uma série de questões. Então, a proteção excessiva ou a ausência de proteção do autor excessiva não configuram um bom ambiente protetivo. Na verdade, deve-se compreender que o direito de autor é feito, ou criou-se, surgiu, ou deveria ter sido desde sempre nomeado como um direito para proteger o criador, o sujeito criador. Ponto. Com limitações.
com limitações inerentes a que não são todas as circunstâncias e que essa proteção deve se aplicar, especialmente com peso demasiado. Só que hoje o que a gente vê são figuras do que eu tenho chamado de mantras performáticos. O sujeito vai lá e levanta determinadas expressões e vai exaurindo, né, vai repetindo essas expressões, exaurindo o público já de tanto repetir aquela ideia, como tentando transformar, por exemplo, o direito de autor num predador natural da liberdade de expressão. O direito de autor não deixa você ter acesso a obras. Não é verdade. Claro que ele deixa você ter acesso a obras. Ele não é impeditivo. Não, mas eu não posso copiar todos os livros que eu quiser, eu não posso chegar aí em todas as bibliotecas, eu não posso ter acesso a todas as obras. Sim, a sistemática do direito tem que ser equilibrada, mas você não pode tratar ele como um predador natural. Senão você vai pensar o seguinte: numa tese de doutorado, que eu construí a minha tese sem ter acesso à biblioteca de Harvard. Então, necessariamente, ela é ruim. Ou, necessariamente, Harvard ou Stanford ou outras faculdades de ponta que trabalhem com o assunto não me permitiram o acesso às suas bases de dados, portanto, me negaram a possibilidade de liberdade de acesso à cultura. Não é isso. As regras do jogo são um pouquinho diferentes. Eu posso procurar onde eu posso procurar, eu posso ter acesso aonde eu tenho acesso. Em algumas circunstâncias, eu não posso. Isso não vai fazer com que o meu trabalho seja necessariamente pior, né? Porque senão você vai estabelecer também isso até no processo criativo. Você pode chegar ao cúmulo de dizer que um bom artista, um bom compositor, só é um bom compositor se ele tiver uma educação formal. Porque senão, não. Então, você não poderia dizer que o Cartola era um bom compositor. O Brahms, sim, porque ele teve educação erudita, era de família rica, então Johannes Brahms é um excelente compositor, em detrimento do Cartola, ou em detrimento do Nelson Cavaquinho, ou do Nelson Sargento, melhor exemplo ainda. Então, obviamente que isso não pode ser uma relação lógica que daí você possa extrair esse significado. Eu acho que ainda falta muito. Acho que a gente tem alguma proteção por parte do decreto 3551, que é um decreto que estabelece o registro, né, de bens e materiais, portanto cria aí um rol de proteção que não é uma proteção exclusiva, como o direito de autor propõe, mas é um rol que estabelece uma possibilidade de atenção ao patrimônio. Então, isso é uma questão relevante. Do ponto de vista do direito autoral, existe a ressalva na lei, né, ainda em vigor, e uma possibilidade de que o folclore e os conhecimentos tradicionais possam vir a ser regulados numa determinada legislação específica, ou numa modificação na legislação vigente, mas, na verdade, por enquanto, a gente não tem nenhuma perspectiva de que isso venha a acontecer, além de todas as outras dificuldades decorrentes da proteção do folclore e dos conhecimentos tradicionais ou das expressões culturais tradicionais. Mas eu tenho trabalhado bastante nessa seara e eu acho que o que se pode conduzir é um direito um pouquinho diferente de como se trabalha no direito de autor e nos direitos conexos. Mas ainda falta um caminho, nesse caso, falta um caminho bem longo pela frente. Na verdade, os dois centros de discussão mais, digamos, fortalecidos, que as discussões são mais, tem mais musculatura, são a OMP e a Unesco, no meu entender. A Unesco tem uma perspectiva de patrimônio cultural mesmo, né? Seja patrimônio imaterial, mas sempre a questão protetiva de uma proteção do patrimônio para que este patrimônio não venha a se perder. Basicamente, essa é a linha genérica, desde as primeiras discussões da Unesco densas sobre o tema na década de 80 ou até anteriores. Então, a gente tem essa perspectiva, que é uma perspectiva, digamos, inclusivista do patrimônio como algo que faz parte da sociedade, dos estados e tal. No caso da OMP, é um pouquinho diferente. A Organização Mundial de Propriedade Intelectual trabalha, basicamente, alicerçada no conceito de exclusividades, né?
A patente se vincula a exclusividades, às marcas, o direito de autor se vincula a exclusividades. Então, isso faz com que esse fórum de discussão parta do princípio de que a exclusividade é algo significativo para se proteger o patrimônio material. As discussões não têm andado muito. A primeira vez que eu escrevi sobre o tema foi em 2000. A gente está em 2016 e não andou muito. Existe uma perspectiva de se fazer, de se buscar um tratado, né, internacional, essa é uma das discussões, mas a gente sabe que desde então muitos outros temas já foram objeto de discussão na OMP e conseguiram ir adiante, como foi o caso do Tratado de Marrakech, né, como foi o Tratado de Beijing sobre as interpretações audiovisuais. O de Marrakech basicamente referente a limitações por conta dos deficientes visuais. E agora já há uma outra discussão na OMP, que é a possibilidade da discussão da radiodifusão. Quer dizer, esses temas são temas que trazem mais interesse a esse foro internacional, porque também estão economicamente mais densos, né? Então, obviamente que a OMP pretende amparar todos os aspectos também da propriedade intelectual, que inclui patrimônio imaterial, mas esses temas talvez tenham ganhado mais projeção por essas circunstâncias, não sei. Mas tem um outro elemento, que é a complexidade dos sujeitos atuantes nesse fórum de discussão, que a sociedade civil participa, né? Então você vai ter povos indígenas de uma série de países, ou quilombolas, ou equivalentes, ou populações ribeirinhas, estou falando só exemplos do Brasil, mas que se repetem em uma série de países. Então você tem aí discussões cujo tema as discussões são bastante intensas. Portanto, isso também leva tempo.